Bom dia, caros alunos. Nós iremos iniciar hoje a terceira aula, tá certo? Para os alunos do sétimo ano. Estaremos hoje concluindo o capítulo número 3, que tem como tema, o capítulo número 3, os povos indígenas e os reinos africanos. Nas duas primeiras aulas nós falamos dos povos indígenas, inclusive falamos das duas sociedades, as sociedades coletoras e caçadoras e também das sociedades agrícolas, onde nós tivemos aí a oportunidade de explicar para vocês cada um desses povos que compreendem essas duas sociedades. Hoje estaremos concluindo os povos ou reinos africanos. Dá uma olhada no seu slide. Eu coloquei aí o mapa político da África, até para trazer um pouco mais de informações para vocês, porque a ideia que nós temos da África é sempre a ideia de uma África pobre, de uma África escravizada, e aí nós acabamos deixando de fora toda essa informação, até porque a história fala que dentro da cultura africana eles não tinham muita coisa escrita. Então a transmissão oral, ou seja, eles transmitiam a cultura, as informações pela oralidade. O território da África não é só, está aí no seu slide, o Egito, Marrocos e África do Sul. Compreende também diversos reinos. Ele possui uma área, dá uma olhada aí, que corresponde a mais ou menos 1/5 das terras mundiais, que tem aproximadamente aí 30.264.000 km². Essa é a área que compreende o território ali do continente africano. O seu solo, podemos observar tanto a ideia de planaltos como também de planície. Dentro desse continente africano, nós temos o que nós chamamos de deserto do Saara. O deserto do Saara ele tem uma área de 8.600.000 km². Há uma diversificação climática, então você tem clima quente e frio, certo? Então você tem também essa questão das chuvas em algumas áreas. Então há uma diversificação climática. Os principais rios africanos, tá certo? Dentro dos principais rios africanos está aí o Muluai, o Níger, o Congo, o Chilife, o Zambeleze e o Nilo. Inclusive o Nilo está entre os rios mais extensos do mundo, com 6.690 quilômetros. Ele, dentro do continente africano, é possível você ver regiões de selva, de savana, tem uma fauna bastante interessante, plantas espinhosas e também oásis. Dentro da questão populacional da África, nós temos duas divisões principais, que é a África setentrional, que corresponde a 30% do continente, isso abrange mais ou menos 6 países, e nós temos a África chamada subsaariana, que compreende uma região de 44 países. Dentro dessa divisão principal, nós temos uma subdivisão. Dentro dessa subdivisão, nós temos aí a África Central, África Oriental, África Ocidental e a África do Sul. No slide seguinte, e no seu livro, já estamos aí agora no seu livro, na página 60, ele vai falar dos principais reinos africanos. E dentre eles nós temos o Banto, o reino do Banto, que localizava-se na parte leste da África Ocidental, perto do rio Níger, e isso por volta do ano 1000 a.C. Os povos bantos foram os primeiros a ser escravizados, inclusive toda a escravidão, os escravos africanos que vieram para o Brasil, vieram justamente aí dos povos bantos, e por conta dessa presença dos africanos em solo brasileiro, nós teremos toda uma influência deles em nossa cultura. Nós temos aí, por exemplo, dentro da questão do musical, né, dos instrumentos, nós temos a cuíca, que é utilizado hoje, tá certo? E também o berimbau. E também influenciou em diversas danças, por exemplo, a capoeira, o congada e inclusive o maracatu. Em época de carnaval aqui em Fortaleza nós temos o desfile dos maracatus ali na Avenida Domingos Olímpio. Atualmente, quais são os países que compreendeu esse reino banto? O povo banto, eles vieram da região
do chamado Camarões, né, que nós conhecemos hoje. O povo banto veio de uma região que nós conhecemos hoje como Camarões. Hoje, atualmente, essa região dos bantos ela é compreendida pelos países da Angola, República Democrática do Congo, República do Congo e parte do Gabão, tá certo? Justamente os povos que atualmente formam o reino banto da antiguidade. Eles tinham como atividades principais a caça, a pesca e também eles desenvolveram a metalurgia. Eles tinham essa ideia já da cobrança de impostos e esses impostos eram pagos a partir de mercadorias e também de alimento. E o rei que controlava essa arrecadação, ele usava esse valor em mercadoria e alimento para pagar um exército particular para a sua segurança, para a sua proteção, e não só isso, ele também utilizava para pagar os funcionários públicos, né, o funcionário do rei. Eles também acreditavam que o rei possuía poderes sagrados e que a influência do rei, ou seja, a vida do rei acabava influenciando na colheita, na guerra e também na saúde do povo, ou seja, o rei era dotado desses poderes sagrados. Em seguida, o livro nos dá aí a ideia do reino da Gana. Dá uma olhada aí no seu slide. Reino de Gana, eles tinham como principal atividade o comércio, tá certo? Ele é uma região vasta, uma região rica, né? Inclusive, inicialmente ouro, depois eles vão descobrir sal debaixo, nas escavações, eles vão descobrir algumas salinas ali. Então eles tinham como principal atividade o reino de Gana o comércio, e eles controlavam as rotas comerciais que atravessavam o Saara, inclusive indo de uma ponta a outra até chegar na África do Norte. Os principais produtos que eram comercializados por eles eram principalmente o ouro, e inclusive era conhecido pelos europeus como Reino do Ouro. Gana, pessoal, ele era uma região tão vasta, tá certo, em ouro, que os europeus conheciam aquela região como Reino do Ouro, tá certo? Posteriormente, eles vão também descobrir o sal, é daí que vem a palavra salário, porque os trabalhadores faziam aquelas escavações, extraíam, faziam a extração do ouro, e eles eram pagos com sal, né? Para, digamos assim, usavam aquele sal para negociar e dali montar o seu salário. E daí que vem a palavra salário, justamente desse pagamento que era feito através do sal, tá certo? Esse povo ele vai surgir justamente no oeste africano, inclusive no seu livro aí fala que eles surgiram no oeste africano, nas regiões do Mali e da Mauritânia a partir do século III, tá certo? Eles vão justamente por conta dessa extração do ouro, por conta dessa extração do sal, eles vão apresentar um desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento vai ajudar a melhorar justamente na produção agrícola e vai justamente intensificar ainda mais o comércio a partir das caravanas que irão circular por toda aquela região, tá certo? E no seu livro, na página 61, ele vai até dizer que eles chegaram a organizar um império centralizado na figura do rei, aí no seu livro, na página 61. No slide seguinte, nós vamos falar do reino do Mali, tá certo? O reino do Mali, que estava localizado ao sul do deserto do Saara, numa região chamada de Sahel, que é justamente por conta da proximidade do Saara. Esse povo será conhecido também como mandinga ou malinguês. A principal atividade também deles era o comércio, principalmente com cidades à beira do rio Nilo, Níger, à beira do rio Níger. Dá uma olhada no slide, inclusive nós tivemos aí toda a configuração. Os produtos que eles irão comercializar, especificamente o ouro, mas também eles irão ter a descoberta do sal, vão também trabalhar a ideia da escravidão e também do marfim. O comércio que eles irão utilizar vai justamente favorecer a economia, e não só isso, também eles irão ter a ideia da cobrança de imposto, tá certo? Então é justamente
com a cobrança de imposto, que o rei vai utilizar esse valor, essa arrecadação para, digamos, pagar o seu exército e todo aquele que nós chamamos de funcionalismo público, que estão ali em torno do funcionamento do reino. Eles serão praticamente dizimados pelos marroquinos por volta do século XVI. No seu slide seguinte, nós temos a ideia aí dos costumes dos povos africanos. Costumes são esses. Interessante que uma das coisas que, dá uma olhada no teu slide, eu até coloquei aí embaixo aí algumas mulheres e crianças, porque dentro dos costumes que serão praticados pelos povos africanos está a ideia da valorização da mulher, tá certo? A mulher, por conta da fertilidade, por conta da maternidade, a mulher será valorizada. Inclusive, aquelas mulheres que eram consideradas mulheres mais férteis, elas eram as mais desejadas. Inclusive, algumas tribos tinham até um certo cuidado com essas mulheres para que elas não fossem sequestradas, para que elas não fossem raptadas por outras tribos. Então, a cultura, tá certo? Os costumes, haverá justamente essa ideia da valorização da fertilidade e principalmente da mulher por conta da maternidade. Eles possuíam a diferença tecnológica entre diversos reinos, ou seja, cada reino tinha a sua cultura e também a sua prática. Então eles não eram iguais, tinham essa diversificação. Eles também vão se fixar próximo aos rios, que é justamente para favorecer aí a agricultura, para favorecer a subsistência, para favorecer a vida, tá certo? E aí nós temos aí duas situações interessantes dentro da questão africana. Nós temos a formação de grandes impérios, que inclusive nós estamos estudando aqui esses reinos que vimos anteriormente, mas também nós temos a formação de tribos, tá certo, que estarão fortalecidos na questão familiar, toda nessa ideia de clã, onde o guerreiro mais forte, ele vai ter totalmente ali o controle das decisões daquela tribo. Eles terão alguns centros urbanos, principalmente o Congo, tá certo, o Moçambique e o Chad, são esses três reinos, centros urbanos. A religiosidade dos africanos é interessante porque a religiosidade deles será considerada uma religiosidade politeísta a partir do sincretismo religioso. Por exemplo, como eles eram escravos, quando eles chegam no Brasil, eles são impedidos de praticar o seu culto. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar os santos católicos, os santos que eram, digamos assim, cultuados ou devotados, ou respeitados dentro do contexto católico, e irão dar o nome dos seus deuses, dos seus orixás, e ali eles irão, digamos assim, fazer a prática do seu culto. Dá uma olhada no seu livro, inclusive, aí na imagem de cima eu coloquei dois africanos com realmente o seu instrumento, já fazendo o seu rito, o seu culto. Interessante que esses orixás, né, esses deuses politeístas, esse politeísmo deles, eles irão chamar os seus deuses de orixás, que serão justamente o responsável. Se você olhar no seu livro na página 63, tá certo? Ele vai justamente dizer que esses orixás estavam relacionados a seres e também a fenômenos naturais. Por exemplo, dá uma olhada aí no slide e também no livro. Ele vai falar da Iemanjá, que era considerada a rainha do mar, o Xangô, o deus da justiça e dos trovões, Ogum, o deus da guerra e do ferro, Yansan, a senhora dos ventos e dos raios, tá certo? Que vai justamente fazer parte desse culto africano. Então, com isso, nós encerramos o capítulo de número 3. Espero que você tenha observado nas aulas anteriores e tentado fazer as atividades. Em breve, nós estaremos juntos para tirar todas as dúvidas. Se programem, não deixe acumular atividades e tentem responder as atividades, que em breve, nós estamos ainda nesse período de quarentena, mas em breve essa situação vai se consolidar e nós estaremos aqui juntos, onde teremos a oportunidade de tirar todas as dúvidas e também, digamos, participar de prova, de avaliação, e isso vai ser de uma boa oportunidade para você testar os seus conhecimentos.
Então, bom aproveitamento nesse momento, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.